Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 14 de outubro de 2025, e nosso querido amigo, Coronel Larry Wilkerson, está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Coronel. Eles vão estar por cima. Você esteja roubando mig um juiz. E na sua vez, vocês sabem uma miami que não seja um quilo. Isso não é cinema, Leilis. Meu caro amigo. Meu caro, caríssimo amigo. Eu tenho que mudar isso. Não tô tentando difamar o juiz. Ele é um cara legal, mas deve dizer isso pra todo mundo. Sim. Larry, quero começar com a situação no Oriente Médio. O que aconteceu com a iniciativa de Donald Trump de tentar encontrar algum tipo de solução para o que está acontecendo lá? Ele enviou duas pessoas importantes, sabe, na cabeça dele, e uma delas era seu genro, Jared Kushner, e a outra era Steve Witkoff. Ele os enviou a Israel e eles estavam conversando com o público, se preparando para conseguir a libertação dos prisioneiros. E Jared Kushner veio com algo que, para mim, foi realmente decepcionante. O que ele disse. Eis o que ele disse aos israelenses. Acho que ele não foi honesto em sua abordagem, talvez por causa de seu afeto pelo povo de Israel. Eis o que ele disse. Eu teria mais orgulho de ver a forma como o Estado de Israel e seu povo se comportaram diante dessa experiência traumática, impensável e horrível. Em vez de replicar a barbárie do inimigo, vocês escolheram ser excepcionais. Escolheram defender os valores em que acreditam. Como você pode ver um genocídio em Gaza e ainda assim chegar a uma ideia tão distorcida de que essas pessoas, de alguma forma, foram razoáveis em sua atitude em relação a Gaza? Há apenas 2 ou 3 conclusões a que se pode chegar depois de assistir aquilo. A primeira é que Jared Kushner é a pessoa repreensível que várias pessoas me disseram que o pai dele era. Usam a expressão "o fruto não cai longe do pé". Se você sabe algo sobre o pai de Jared, ele era um criminoso por excelência, do tipo de criminoso de colarinho branco que produzimos nos Estados Unidos. E Jared é seu verdadeiro filho, por assim dizer. Essa é uma interpretação. A segunda é que ele é a pessoa mais ignorante e afastada da verdade que existe na face da Terra. Suspeito que talvez essas duas coisas andem juntas. E então vem a terceira, que provavelmente complementa as duas. A segunda, não faço ideia até que ponto ela opera nele. Mas a terceira é que ele é um amante do dinheiro. Um filho de uma você sabe o quê, assim como Donald Trump. Eles são motivados, vivem e se orientam por sua devoção ao lucro sujo. Isso define Jared Kushner. Isso define Donald Trump. Isso define as presidências de Donald Trump, no plural. É o que eles buscam o tempo todo. Dinheiro, lucro sujo. Os comentários que ele fez foram tão contrários à verdade que acho que provavelmente cada uma dessas coisas entra em ação sempre que é necessário. Em outras palavras, ele é um canalha. Aqui está o que a MSNBC noticiou sobre a comunidade judaica nos Estados Unidos e como ela se sente em relação ao que aconteceu em Israel e Gaza. Mais de 60% dos judeus americanos acreditam que Israel cometeu crimes de guerra. Quase 40% acreditam que cometeu genocídio. É impressionante. E, novamente, as implicações de longo prazo. Pessoas tanto da esquerda quanto da direita agora são hostis ao apoio americano. Esse sentimento cresceu. Já não são apenas os extremistas de ambos os lados. Está começando a se mover em direção ao centro. Quero dizer, as implicações de longo prazo para Israel e para o apoio a Israel nos Estados Unidos são significativas.
E o assassinato de Charlie Kirk corroborou isso de forma contundente. Um dano irreparável ao relacionamento. E à medida que a verdade vem à tona, seja lá qual for, suspeito que nunca saberemos nada sobre isso em termos reais da verdade. Assim como o assassinato de JFK ainda não é legítimo em termos da interpretação de como aconteceu. Mas ainda assim, o impacto é sentido especialmente pelas pessoas com menos de 40 anos, em todo o complexo MAGA agora. Então, Jared Kushner, eu poderia ter mencionado uma quarta característica, está tentando ressuscitar parte desse apoio que está rapidamente se esvaindo de Israel. Larry, quando se trata do que tem se passado na mente de Donald Trump e em sua administração, afinal, ao propor um plano para trazer a paz, como ele disse, afirmando que não há paz no Oriente Médio há 3.000 anos, o que é um absurdo, é claro. Ele disse algo que me surpreendeu. Quando você observa a maneira como ele fala sobre como todo esse processo começou, ele menciona algo sobre o Irã, que eu acho ser a chave para o que vem a seguir. E foi isso. Depois vai dar minha opinião sobre isso. E quero ver them. Como fui tese nessa questão? Negociações. Nossos relatos indicam que você esteve pessoalmente ao telefone para levar isso até o fim. O que aconteceu e quando você soube que o Hamas iria libertar os reféns? Bem, eu vou te dizer, acho que tudo realmente começou quando eliminamos a capacidade nuclear do Irã. Quando você olha para o que eles tinham, não seria possível fazer esse acordo com alguém sentado ali com uma arma nuclear sobre a sua cabeça. E eu acho que, quando fizemos isso, e houve outras coisas, obviamente muito voltadas para a guerra que fizemos ao longo de 4 ou 5 anos, sabe? Preparando o terreno. Mas quando tiramos essa capacidade destrutiva do Irã, então, o que é isso? Como você pode fazer uma conexão entre o que aconteceu entre os Estados Unidos e o Irã e o que está acontecendo em Gaza? Eu não vejo nenhuma ligação nesse sentido. A menos que você esteja dizendo que quer uma nova guerra com o Irã, se algo der errado em Gaza, se Israel atacar novamente. E, de alguma forma, isso for por causa do Irã. Vamos atacar, absolutamente. Eis o que deduzo neste momento. Deixe-me começar dizendo que Israel não está respeitando este cessar-fogo. Não o fez desde o momento em que começou, e não o fará durante toda a sua duração, seja ela curta ou longa. Israel contratou capangas, da mesma forma que contratou, e os Estados Unidos foram cúmplices, com pelo menos uns 30 milhões, o GHF e seu componente de segurança, cuja missão era Nima, matar 25, 30 ou mais palestinos em cada um dos 4 locais onde estavam distribuindo alimentos. E uso distribuindo alimentos com cautela, porque não estavam realmente fazendo muita distribuição. E além disso, além das pessoas que eles mataram, para empurrá-las com seus disparos, que em muitos casos foram muito mais do que o necessário para controlar uma multidão, de volta para o IDF, para que o IDF pudesse matá-las. Eu estimaria que entre 25 e 150 pessoas foram mortas em cada local que o GHF administrou durante todo o período em que estavam distribuindo alimentos. Isso está acontecendo agora. Não são as pessoas do GHF, embora algumas delas também possam estar envolvidas nisso, na parte de segurança. São os brutamontes do ISIS e outros como eles, com quem os Estados Unidos e a CIA têm treinado e trabalhado em lugares como a Síria, que agora estão se infiltrando em Gaza e atacando o Hamas. E agora você vai ter tiroteios entre o Hamas e essas pessoas. Isso já está acontecendo em certos lugares. E Bibi não está fazendo nada além de matar palestinos. É isso que ele quer fazer. Ele só está fazendo isso em fogo mais baixo. Agora, isso está acontecendo neste momento para agitar a situação do cessar-fogo, o que vai sair do controle,
para que o cessar-fogo possa ser formalmente violado, por assim dizer. Mas aqui está o que eu acho que está acontecendo, Nima. Acho que Wilkerson tem conhecimento disso. Acho que Trump está totalmente a par disso. Sei que a maior parte da coalizão ligada a Bibi Netanyahu provavelmente está ciente disso, talvez até alguns elementos do Knesset. O plano é o seguinte: Bibi vai garantir que esse cessar-fogo piore cada vez mais, e a culpa será colocada no Hamas por essa situação existir. Mas ao mesmo tempo, Bibi está planejando, e os Estados Unidos estão planejando com ele, fazer exatamente o que fizemos há alguns meses, você deve se lembrar, algo que violou de forma tão flagrante pactos, leis e tratados internacionais, chame como quiser. Nós atraímos os iranianos para negociações. E então, no sábado, se não me engano, daquela semana, durante o que deveria ser a reunião final, na qual provavelmente chegaríamos a algum tipo de acordo, ou pelo menos levamos os iranianos a acreditar nisso. Permitimos que Israel e ajudamos Israel atacasse o Irã e assassinasse pessoas, incluindo membros de suas famílias. Você se lembra desses eventos? Tudo foi duplicidade, tudo foi conluio e tudo era de conhecimento de Trump. Avançando para o ataque ao Catar. Fast forward to the attack on Qatar. Same thing. Trump knew fully what was going to happen in Qatar. Mesma coisa. Trump sabia exatamente o que ia acontecer no Catar e não fez nada para impedir. E é por isso que agora ele está tentando justificar muita coisa. Mas ele já tinha isso planejado, ou as pessoas dele tinham, para agradar o Catar. O que estamos vendo agora? Estamos vendo uma tentativa de fazer os iranianos acreditarem que nenhum ataque está por vir, que este cessar-fogo é um momento extraordinário a ser celebrado, que chegamos ao fim da guerra, que o Hamas vai ter algum tipo de resultado positivo com esse cessar-fogo. Embora seja muito difícil para alguém como você ou eu, que acompanhamos isso há tanto tempo, acreditar que isso vai acontecer. Os Estados Árabes recuaram um pouco de sua recente aproximação com Teherã, voltando a observar o que pode acontecer se este for realmente um acordo de paz duradouro. Tudo isso será interrompido pelo fato de que Israel vai atacar o Irã, com força total, de surpresa por assim dizer, com tudo o que puder lançar por meio de sua força aérea, que é praticamente a única coisa que pode usar neste momento, porque as forças de defesa de Israel estão quase em colapso, elas estão em má situação. Então Netanyahu não tinha apenas Trump pressionando, mas também os líderes das FDI e o povo israelense cobrando em relação aos reféns. Portanto, este é um momento muito oportuno e vantajoso, política e estrategicamente, para ele fazer isso e para Trump se juntar a ele nessa ação. E nem por um segundo eu acredito, depois de toda a perfídia que Donald Trump demonstrou, que ele não esteja plenamente ciente do que Netanyahu vai fazer. Ele já tem sua campanha de propaganda e publicidade pronta para ser lançada, tirada da lata e colocada no ar, para afirmar que não sabia de nada quando Bibi se envolver existencialmente com o Irã nesse último e fatal ataque que Bibi vai orquestrar. Uma guerra regional vai encarar a gente de frente, e Trump vai lançar essa campanha, que simplesmente dirá, provavelmente por meio daquele bajulador Hegseth, temos que ir em ajuda deles, estão sendo destruídos. Você ouviu o que Jared disse na abertura do acordo de paz, ou melhor, do cessar-fogo? Você ouviu o que ele disse. As forças de defesa de Israel estão sobrecarregadas agora. Precisamos ir em seu resgate, e essa campanha vai simplesmente dominar todos, é o que eles esperam. E estaremos em guerra com o Irã. E então tudo vai se desenrolar rapidamente, porque como você sabe, já disse muitas vezes antes, eles não vão derrotar o Irã. Eles vão enfrentar o Irã, e provavelmente de uma forma muito séria, a Rússia. E provavelmente, por trás da Rússia, estará a China. Então estamos diante da possibilidade de uma escalada rumo à Guerra da Era. Se olharmos para 1914, as pessoas falam sobre a automaticidade das tabelas de mobilização. Não sobre o início da guerra, por que ela começou e por que as pessoas simplesmente caminharam sonâmbulas para naquele momento a pior guerra da história humana.
that point, the worst war in human history. The mobilization tables for Russia, Germany, France. As tabelas de mobilização da Rússia, Alemanha, França e Grã-Bretanha eram tão automáticas que, em um sentido operacional, um sentido tático, por assim dizer, elas começaram a funcionar e a impulsionar o ímpeto da guerra até os estágios que ela alcançou. Bem, é isso que está acontecendo hoje, mas de forma orquestrada. Não é, sabe, uma tabela de mobilização que ninguém imaginava que causaria esse tipo de coisa tão rapidamente. São planos reais. E o presidente Trump faz parte desses planos, assim como Bibi Netanyahu é o executor desses planos. E estamos indo para a guerra com o Irã. Larry, como eles veem a Rússia e a China em termos de se algum tipo de ataque acontecer entre... Não. Se os Estados Unidos decidirem de alguma forma coordenar com ou ajudar Israel a atacar o Irã, o que eles imaginam sobre a reação da Rússia e da China? Sabemos que o Irã está recebendo, pelo menos de fontes não oficiais, mas confiáveis, na minha opinião, muitos caças e sistemas de defesa aérea. O Irã está se preparando intensamente para a guerra. From Petraeus to Kellogg, de Petraeus a Kellogg, provavelmente até Hegseth e Kane, o presidente do Estado-Maior Conjunto, por quem eu não tenho o menor respeito agora. Na verdade, é menos que zero. De todas as pessoas que estão aconselhando Trump da maneira que ele ouve, não acho que seja Gabbard, por exemplo, mas dos bajuladores de sempre, todo o apoio está lá. E acho que você vai ver isso florescer nessa campanha de propaganda de que estou falando. E a mensagem que ele ainda está recebendo, Nima, e essa é a sua pergunta, é que a Rússia é um tigre de papel. Essa é a mensagem que ele ainda está recebendo. Além disso, a Rússia está obcecada com a Ucrânia. Estou citando quase diretamente um oficial militar. Mal consegue fazer qualquer progresso na Ucrânia. Tive discussões sérias com essa pessoa. Mal consegue lidar com o que já tem na Ucrânia. Como diabos vai lidar com outra frente no Sudoeste Asiático? E a China? A China está ocupada demais fazendo Sun Tzu. A China não vai se envolver em uma guerra que sabe que levaria a um confronto com os Estados Unidos, amidos, onde quer que fosse. É isso que Trump e Hegseth estão ouvindo desse grupo brilhante de bajores que reuniram para aconselhá-los, de uniforme e fora dele, em seus governos. In uniform and out in their government. Nós tivemos o ex-chefe do Conselho de Segurança do Irã. Ele também foi ex-ministro da Defesa do Irã e chefe das negociações. Eles o atacaram e destruíram sua casa, mas ele sobreviveu ao ataque. O nome dele é Ali Shamkhani. Ele disse algo, Larry, tá em persa. Infelizmente não consegui encontrar em inglês para te mostrar. Mas ele disse que depois que esse ataque surpresa aconteceu, uma vez que o Irã havia retomado o controle de tudo, quando tudo estava sob controle iraniano, eles decidiram não destruir Israel e não entrarem numa guerra total com o país. Porque a ideia era punir Israel, nada além disso. Por quê? Porque se eu estivesse no Irã, eu perguntaria, qual é o sentido disso? Qual é o propósito, na mente deles, na sua opinião? Por que eles decidiram punir Israel, em vez de responder da mesma forma que Israel respondeu? Agora, ele estava se referindo ao repouso de 12 dias. Ok, só posso supor, e às vezes tenho dificuldade em me colocar na mente persa, mas só posso supor que eles estavam com medo naquele momento. Alguns desses acordos não eram realmente sólidos na época, como o com a Rússia. Eles tinham medo de provocar os Estados Unidos a fazerem mais do que apenas enviar os B-2 e, você sabe, atacar Fordo, Isfahan e assim por diante. É tudo o que posso presumir. E esse era um medo razoável. Não acho que eles queiram guerra com os... Bem, acho que essa tem sido a posição persa-iraniana o tempo todo. Eles não querem guerra com os Estados Unidos, a menos que sejam forçados a isso. E farão o que puderem, diplomaticamente ou de outra forma, para tentar evitar isso.
whatever they can do diplomatically or otherwise to try and prevent that. And so they couldn't go too far with Israel. E, portanto, eles não puderam ir muito longe com Israel. Claramente, o fato de ter durado apenas 12 dias em Israel foi o verdadeiro fator, e me disseram que isso é verdade. Israel realmente foi paralisado. Bibi Netanyahu estava literalmente gritando. Foi uma jogada inteligente em termos táticos, porque não envolveu os Estados Unidos, exceto de forma superficial. Não causamos nenhum dano ao Irã com aquele bombardeio. Trump está mentindo descaradamente. Agora, suspeito que estou atribuindo mentira a ele, quando na verdade, seus assessores bajuladores lhe disseram que fizemos tudo o que era possível. Destruímos todo o aparato nuclear deles, atrasamos o programa em 5 anos e assim por diante. Eu sei que a comunidade de inteligência não está dizendo isso a ele. A comunidade profissional de inteligência está dizendo a ele que nós não fizemos muita coisa. Mas ele vai divulgar politicamente que fizemos, como você mostrou nas declarações dele, que causamos danos incríveis. E é isso que nos levou à posição que estamos agora, com o cessar-fogo e tudo mais. Isso é tudo uma grande besteira. Não tem nenhuma relevância para a situação. Por que o Irã não continuou? Eles não queriam envolver os Estados Unidos. Desta vez será diferente. Desta vez eles já terão se cansado. Mas eu acho que sabe, a imagem ainda é: nós não queremos guerra com vocês. Eles têm sido muito firmes quanto a isso, e acho que muito sinceramente firmes. Eles não querem guerra com os Estados Unidos. Ele disse que eles sabiam de tudo. Tudo sobre os alvos dos mísseis. Eles registraram tudo. E nas fases finais da guerra, Israel estava literalmente perdendo tudo. Foi por isso que os Estados Unidos decidiram intervir. Não duvido que isso seja verdade. Isso ecoa o que tenho ouvido, até mesmo de oficiais das FDI, aqueles que estão dispostos a conversar. E aliás, o que ouço deles é que estão de saco cheio disso, estão cansados e fartos de tudo isso. Se Netanyahu tivesse que usar forças terrestres contra o Irã, as taxas de deserção seriam altíssimas. Eles estão exaustos, estão fartos de todo esse negócio. E até algumas das pessoas que eram mais firmes, por assim dizer, no começo, aquelas que Netanyahu contratou para substituir comandantes das FDI, que não eram tão determinados a destruir tudo o que viam pela frente. Até alguns deles estão começando a ter dúvidas. E isso não é principalmente porque estão cansados de matar palestinos. É porque estão cansados de ver seus oficiais e soldados de 20, 21 e 22 anos explodirem bem na frente deles. Vendo seus camaradas serem destruídos por essa força que supostamente haviam derrotado anos atrás e que na verdade não derrotaram. Recrutas continuam chegando todos os dias e o sistema de túneis ainda está em grande parte intacto, o que é outro problema, porque Netanyahu vai insistir que as FDI permaneçam em Gaza até destruírem completamente esse complexo de túneis. Isso também vai complicar o cessar-fogo. Mas tudo isso, como eu disse, é apenas um subterfúgio para encobrir o fato de que estamos indo para a guerra com o Irã. Espero que os iranianos saibam disso. Espero que saibam. Espero que haja pelo menos um elemento dentro da liderança deles, dizendo ao restante da liderança, seja o Exército Nacional, a Guarda Revolucionária, o Conselho dos Guardiões, o Majlis ou quem quer que seja, espero que estejam dizendo, cuidado. Cuidado com esses mentirosos, dúbios, corruptos filhos da mãe. Espero alguém estendo isso, Sir. Sussurrando o ouvido elite iraniana. O iraniano, o homem que o entrevistava, perguntou por que a Rússia não veio em seu apoio durante a guerra. E ele respondeu que eles não pediram nada à Rússia durante a guerra. Ele confirmou o que Kuhn disse. Tenho certeza de que eles não fizeram isso. Não era um acordo firme naquela época. E eu ouvi, embora eu não saiba como poderia verificar isso, que foram os iranianos que impediram que fosse um acordo firme, não Moscou.
Moscou estava totalmente pronta para se comprometer com uma aliança bastante substancial, por assim dizer. Na verdade, ele também confirmou isso e disse que a política mudou. E isso é um grande passo para Teherã, porque como você bem sabe, conhece a história iraniana, a história persa. A Rússia sempre foi um problema, seja com Stalin, em anos mais recentes, ou com líderes anteriores que cobiçavam parte, se não todo, o Irã. Portanto, é algo muito delicado para os líderes iranianos se aproximarem da Rússia. Mas isso aconteceu. E está acontecendo agora mesmo. Eles estão se aproximando em termos desses sistemas de defesa ofensivos, defensivos, sabe? Estão ficando muito mais próximos. O inimigo do inimigo é meu amigo. That's Vladimir Putin. Sim, isso está acontecendo com a Rússia também. O que aconteceu entre a Rússia e a China é a mesma coisa. Sabe, toda vez que eu converso com o Ray McGovern, ele diz que ninguém jamais pensou que a Rússia estaria do jeito que está com a China hoje. Ninguém jamais pensou que eles teriam uma parceria tão poderosa. E você olha para esses oleodutos que estão sendo construídos agora e diz, uau, aquele tem uma projeção de 35 anos, aquele tem uma projeção de 10 anos. Não é como se eles estivessem pensando em se desfazer tão cedo. E a maior parte desse produto será denominada em, e isso vai mudar, Nima, isso vai mudar os mercados de petróleo. Vai mudar os mercados de petróleo. Até a Arábia Saudita vai ter que considerar isso. Ele será comercializado em yuan, em moeda chinesa. Qual é a sua opinião, Larry, sobre a maneira como Donald Trump... De alguma forma, eu olho para a forma como ele estava falando em Israel, com a multidão, com o Knesset, com os membros do Knesset. Foi impressionante para mim como ele estava se humilhando e humilhando os Estados Unidos, apenas, para você sabe, ajudar a posição de Netanyahu em Israel. Eis o que ele disse, o que ele pediu naquela reunião. Esses dois homens aqui são boas pessoas. Eu tenho uma ideia, Sr. Presidente, porque o senhor não concede um perdão a ele. Aliás, isso não estava no discurso, como você provavelmente sabe. Mas eu gosto desse cavalheiro bem aqui e simplesmente parece fazer todo sentido. Sabe, gostemos ou não, ele foi um dos maiores presidentes em tempos de guerra. E charutos e champanhe, quem se importa com isso? O que ele conquistou como presidente de Israel em tempos de guerra que ele tanto admira? Nima, eu preciso fazer essa observação. Preciso pensar sobre isso. Preciso formulá-la nos termos certos, mas preciso fazer essa observação. Isso foi mais ou menos equivalente ao juiz Jackson, que em grande parte liderou os julgamentos de Nuremberg, levando os nazistas ao tribunal, por assim dizer. Levantar-se atrás de seu banco, olhar para o público e dizer: Hitler foi um dos maiores líderes de todos os tempos. E nem deveríamos estar realizando esses julgamentos. Portanto, martelo batido, declaro-os encerrados aqui mesmo. Nenhum nazista será julgado aqui. Nenhum sequer, porque aquele líder, Adolf Hitler, que Deus o tenha em seu bunker com sua, você sabe, Eva Braun, que Deus o tenha. Aquele homem foi um homem fabuloso. Isso é o equivalente.
E veja bem, o fato de que não conseguimos compreender isso na mídia ocidental de forma alguma, mas que isso está começando a ser entendido por várias e diversas razões, muitas das quais Charlie Kirk estava descobrindo pouco antes de ser assassinado. O fato de que isso está acontecendo é algo positivo. Não sei se você viu as estatísticas de ontem, mas está subindo 1 ou 2 pontos percentuais quase todos os dias em relação aos americanos e sua aversão a Israel. Eu não achava que veria isso por anos ainda, talvez nunca, até a destruição do Império. Mas está acontecendo. Está acontecendo que Israel e Netanyahu e aquelas pessoas que você acabou de ver naquela foto e outros ao redor deles no Knesset, eles estão extremamente preocupados com isso. E observe o que eles vão tentar fazer nos próximos 6 meses, em termos de bilhões de dólares dos contribuintes americanos voltando para nós, a fim de tentar influenciar isso para que não aconteça dessa forma. Esse é o dilema que me confronta toda vez que penso nisso. Damos bilhões de dólares a Israel. Eles usam esses bilhões para comprar nossos políticos. Usam esses bilhões para provocar guerras que tornam os contratantes de defesa ainda mais ricos e então usam esse dinheiro para subornar nossos políticos. Essa é a relação mais incestuosa entre estados que já existiu na face da Terra. E certamente a mais incestuosa que já existiu entre um gigante imperial e um pequeno estado insignificante como Israel. Isso será a nossa ruína se não corrigirmos. E, portanto, muito satisfeito em ver que aparentemente estamos começando a corrigir isso. Agora eles vão lutar com unhas e dentes, vão lutar com força, vão colocar todo o esforço nisso. Não serão apenas 250 legisladores estaduais indo visitar Israel, serão milhares. Haverá grupos inteiros de israelenses descendo sobre o nosso sistema educacional, tentando mudar isso, tentando alterar, tentando interromper o impulso. Isso vai acontecer até mesmo nos campi universitários, como aconteceu antes. Mas eu acho que os jovens deste país em particular estão cansados disso, e acredito que isso será deixado de lado no próximo ano. E Trump pode ser destituído com sucesso, e com isso quero dizer não apenas o processo de impeachment, mas uma decisão de culpa e a remoção do cargo. Então temos que lidar com J.D. Vance. Observe o que vai acontecer com as eleições de meio de mandato chegando, Nima. Se o Partido Republicano achar que essas eleições vão se voltar contra eles, seja com uma maioria clara do outro lado, ou com uma minoria tão significativa que os republicanos comecem a abandonar o partido, como Tom Massie e Marjorie Taylor Greene e outros nessas questões-chave, eles se tornam decisivos. Teremos a lei da insurreição, teremos tropas por toda a América e teremos lei marcial, e os republicanos tentarão impedir isso. Guarde minhas palavras. E essa questão de Israel fará parte disso. E adivinha quem vai ajudar Trump a fazer isso? Adivinha quem vai lhe dar toda a ajuda de que ele precisa para fazer isso? Assim como estão ajudando agora a derrubar Maduro na Venezuela. Israel. Aqui estão as pesquisas que foram divulgadas sobre o caso de Israel na CNN, Derek. Esta guerra causou uma mudança histórica na opinião pública sobre como os americanos veem o conflito no Oriente Médio. Do que estamos falando aqui? Com quem os eleitores simpatizam mais, com os israelenses ou com os palestinos? Em outubro de 2023, eram os israelenses, com uma vantagem de 48 pontos. Veja essa mudança. Agora estamos falando dos palestinos com um ponto de vantagem. Eu examinei todas as pesquisas que consegui encontrar desde que essa pergunta começou a ser feita nos anos 1980. Esta é a primeira vez que os palestinos têm qualquer tipo de vantagem nessa questão específica. Está muito claro que esta guerra causou uma mudança histórica de afastamento da posição israelense no conflito do Oriente Médio e de aproximação com os palestinos, quando se trata de com quem os americanos e os eleitores simpatizam.
Isso, é claro, foi liderado pelos democratas, porque, veja bem, estamos falando de uma mudança em que os democratas passaram de favorecer os israelenses por 26 pontos a favorecer os palestinos por 46 pontos. Isso representa uma variação, fazendo uma conta rápida de cabeça, de mais de 70 pontos percentuais. Mas, no geral, é a primeira vez na história que mais americanos simpatizam com os palestinos do que com os israelenses. Uma mudança verdadeiramente histórica. E é exatamente isso que eles vão fazer. Usar bilhões dos nossos dólares para lutar contra Israel, quero dizer. Mas não vai funcionar. Não vai funcionar. Assim como assassinar Charlie Kirk não funcionou. Larry, como o plano de paz vai mudar a posição de Israel ou de Netanyahu na mente daqueles que estão tentando enquadrar isso como uma vitória de Netanyahu e de Israel quando isso aconteceu? Tudo isso é imediatamente anulado quando a guerra começa. Você se prepara, sobrevive à guerra e apoia aqueles que estão tentando ajudá-lo a sobreviver a ela. A guerra tem uma maneira de mudar toda a dinâmica que você possa enfrentar, como Clausewitz aponta em seu livro Ad Nauseam. É isso que vai acontecer, e é nisso que Netanyahu está apostando. É nisso que ele vem apostando desde 7 de outubro. Ainda acho que Bibi teve algo a ver com o 7 de outubro. E sei que Mearsheimer e outros têm razão quando dizem que os israelenses mataram tantas pessoas em 7 de outubro quanto o Hamas. Não tenho a menor dúvida disso. E é por isso que ele não quer uma investigação, o que é mais um motivo para se aprofundar e ampliar ainda mais a guerra. Ele não quer uma investigação porque ela mostraria, no mínimo, sua negligência e, no máximo, sua conivência em permitir que o 7 de outubro acontecesse. Além disso, o quadro tático parecerá terrivelmente ruim para as FDI, porque provavelmente elas mataram cerca de metade das pessoas que morreram em 7 de outubro. Isso não é bom para o Bibi de qualquer forma. A única saída para ele não é este cessar-fogo, porque se ele persistisse ao longo do tempo e fosse razoavelmente bem-sucedido, daria às pessoas tempo para começar a pensar sobre o que aconteceu e quem fez acontecer. E essas investigações aconteceriam. Então não há chance de esse homem astuto e maligno permitir que esse tipo de interregno ocorra. Ele vai intensificar a guerra. E a única maneira de fazer isso é voltar à guerra com o Irã. E Trump é totalmente cúmplice, assim como foi totalmente cúmplice antes. As pessoas vêm até mim e dizem, bem, Trump realmente ficou furioso com ele depois que ele atacou o Catar. Ficou terrivelmente furioso. Foi isso que forçou Trump a fazer isso. Isso é besteira. Trump sabia que ele ataquou ao Catar e concordou com eles. Esse homem é tão dissimulado quanto Bibi. Só não é nem de longe tão ini. Sim, ele o levou a atacar o Irã, a assassinar, a derrubar, a fazer a mudança de regime no Irã. Ele os levou a atacar. Sabe, ele fez de tudo. Ele fez de tudo pelo Netanyahu. Ele permitiu que ele atacasse Doha. Sim. E voltando à própria façanha de Trump em sua primeira administração, também foi pérfida. Foi diabólica. Matar Soleimani. Quero dizer, foi algo como, eu não comecei nenhuma guerra, mas matei aquele cara. Sabe? Bem, sinto muito, mas isso foi um componente da guerra que está por vir. Harry, o que ele disse sobre Adelson em seu discurso no Knesset, em Israel, a ideia das colinas de Golã veio da mesma família, a família Adelson. Você sabe, mudar a embaixada para Jerusalém foi a mesma coisa. Quem são essas pessoas? E ele estava se gabando da atitude dela, Miriam Adelson, dizendo que quando ela era sempre questionada, parece que ele disse que perguntou a ela, quem vem primeiro, Israel ou os Estados Unidos? E que Miriam apenas hesitou em responder.
She didn't know what to say. She's not as smart as her husband. Her husband would have Ela não sabia o que dizer. Ela não é tão inteligente quanto o marido. O marido dela teria dito imediatamente: claro, meu país, porque ele sabia que a resposta real era Israel. Mas você não quer dizer isso de um jeito que vai ser televisionado. Ela teve que pensar. Sabe, essas pessoas são realmente desprezíveis em todos os sentidos dessa palavra. De Kushner, a Trump, aos Adelson, eles são simplesmente desprezíveis. E já que estou falando disso, Nima, você tem uma desprezível aí na sua vizinhança, Machado, que diz que um dos primeiros atos dela, se estivesse no poder, seria mudar a embaixada da Venezuela para Jerusalém. Que mais evidências precisamos para saber que Israel está profundamente envolvido em se livrar de Maduro? has its fingers deeply into getting rid of Maduro. Eu não entendo como alguém pode imaginar que Donald Trump faria algo diferente do que Netanyahu está pedindo. Afinal, porque ele disse isso. Ele disse isso. Todas as políticas vêm dessas pessoas, desses doadores que estão controlando sua administração. Marco Rubio. Look at the Marco Rubio. Marco Rubio. look at the calculus Trump has to use. Marco Rubio. Veja o cálculo que Trump também precisa fazer. De um lado, há fortunas incontáveis entrando para minha família, e essa é a maior regra de Kushner. E do outro lado, talvez ele me mate, porque Netanyahu não hesitaria. Ele não hesitaria em colocar em marcha uma tentativa do Mossad, e provavelmente seria bem-sucedida. Odeio dizer isso, mas o Mossad e Israel são os melhores assassinos do mundo. Qual era o termo? Assassino. Acho que era um termo árabe que na verdade veio do período da Primeira Cruzada, acredito. Era usado para rotular aquelas pessoas que, quando os cruzados se moviam entre cidades, os atacavam pelos flancos. Então inventaram esse termo, assassino. Acho que é árabe, acho que é isso. Mas foi daí que veio assassin em inglês. Bem, os israelenses são os assassinos da era moderna. Well, the Israelis are the assassin of the modern age. Larry, today I talked with Marandi about that. Larry, hoje eu conversei com Miranda e perguntei a ele como o Irã se sente em relação à mensagem de Netanyahu para o Irã. Porque Netanyahu disse ao presidente russo que eles não vão atacar, que não estão planejando atacar o Irã. E o presidente russo veio a público e disse: Netanyahu me disse isso durante nossa ligação telefônica. O ponto que Miranda levantou me impressionou. O fato de o presidente russo divulgar o que aconteceu durante essa ligação colocaria Netanyahu em uma posição em que, se ele fizesse algo, estaria não apenas traindo, mas também enganando não só o Irã, como também o presidente russo. Larry, como você vê a forma como China e Rússia enxergam Israel? O que é Israel na mente deles? Isso de alguma forma não importa para eles? Ou eles realmente se importam com o que Israel está fazendo? Doesn't matter for them, or they care about what Israel is doing. You know, when you try to answer that question, Sabe, quando você tenta responder a essa pergunta, precisa ampliá-la para o mundo todo. Porque outros países quase cobiçam, até protegem até o último momento, sua relação com Israel. Israel tem usado sua influência, como faz de forma tão abundante nos Estados Unidos, e não apenas nos Estados Unidos. Tem usado em Ankara, em Moscou, em Delhi, em Pequim, tem usado em todo o mundo. E essa influência inclui contratos muito lucrativos para ambos os lados, e contratos que envolvem alguns dos, bem, tenho que admitir isso, mais talentosos do mundo em inventar mecanismos de morte e inventar instrumentos de guerra terríveis. Realmente me assusta quando penso em Israel e IA na mesma frase. Isso realmente me apavora. and AI in the same sentence. It really frightens me. I don't doubt for a moment, Nima, that there's a massive Eu não duvido por um momento, Nima, que exista uma operação massiva de extração e tráfico de órgãos humanos acontecendo em Gaza. Aposto que se você desenterrasse muitos desses corpos, encontraria especialmente jovens com órgãos faltando. Esta é a Israel moderna. Leia o livro McMafia, de Misha Glenny, de alguns anos atrás. Bem, já faz algumas décadas. Na época, Tel Aviv liderava o esforço no crime global, avaliado em mais de 5 trilhões de dólares, sendo uma das principais cidades do mundo em termos de criminalidade internacional. Há uma razão para isso. É extremamente lucrativo.
Bem, é extremamente lucrativo manter relações com esse Estado extremamente lucrativo. Criativos, engenhosos, mérito deles. São melhores do que nós, com certeza. São melhores em assassinar pessoas. São melhores em coletar informações. São melhores em matar. Better at intelligence gathering. They're better at murder. They're better at slaughter. They're better at warfare. Eles são melhores na matança. São melhores na guerra, desde que estejam enfrentando mulheres e crianças inocentes, pessoas que não têm muito com o que revidar. Esses países têm relações. A Turquia, por exemplo, ainda lhes vende petróleo, assim como outros estados que contribuem para a capacidade de Israel continuar a matança em Gaza. Por que fazem isso, você se pergunta? Dizem uma coisa na ONU e fazem outra por baixo dos panos porque é muito lucrativo. O mundo gira em torno do dinheiro, e Israel é uma fonte de dinheiro, ou da capacidade de controlar o dinheiro. E por isso é muito difícil se desvincular deles. Eles fazem isso desde 1948, muito cuidadosamente, e é muito difícil romper com essa relação. E assim, na superfície, você vê declarações poderosas na ONU e em todos os outros lugares. Mas por baixo disso, eles ainda estão sustentando a máquina de guerra israelense porque querem manter esses contatos. É muito astuto. Fizemos algo parecido, chamávamos de gráficos em teia, sobre Saddam Hussein. E ele nem chegava perto dos israelenses. Mas esses gráficos em teia nos mostraram quantos dos cerca de 198 países do mundo, onde tínhamos embaixadas, consulados ou estados reconhecidos pela ONU, por assim dizer, faziam parte da rede de distribuição e compras de Saddam. Você ficaria surpreso com alguns dos países que vendiam para Hussein. Não falamos sobre isso nas apresentações na ONU por motivos óbvios, mas você ficaria surpreso com alguns dos países que lhe vendiam material proibido. Dinheiro. E você ficaria surpreso com alguns dos países que encontramos na rede de Akekan, o pai da bomba atômica islâmica, o homem que queria espalhar a bomba atômica eventualmente para todos os países islâmicos com os quais ele e o Paquistão estavam de acordo. E não eram poucos. Quantos países lidavam com ele, vendendo-lhe os ímãs de Maragin, as centrífugas, tudo o que fosse necessário naquele país específico, como a Coreia do Norte, para construir uma arma nuclear. Alguns desses países eram membros da OTAN, vendendo para a Coreia do Norte porque era lucrativo fazê-lo. Agora, seus governos, quando confrontados por nós, quando tivemos a coragem de confrontá-los, diziam: não sabemos nada sobre isso, vamos verificar. Mas é assim que o mundo funciona, Nima. E Israel sabe como lubrificar esse mundo como nenhum outro estado na Terra. Sim. Há um artigo Larry, no Financial Times. Ele diz que o governo Trump decidiu fornecer aos ucranianos informações de inteligência, alvos para ajudá-los a atacar refinarias e oleodutos em território russo. O principal motivo é reduzir a capacidade da Rússia de exportar petróleo e gás. Isso influenciaria o campo de batalha na Ucrânia e poderia, eventualmente, mudar a posição russa nas negociações com o Ocidente. Ao mesmo tempo, eles estão tentando exercer muita pressão sobre a China e a Índia também. O que se passa na cabeça do governo Trump? O próprio Donald Trump, ontem ou anteontem, soubemos que ele disse que está tentando pressionar a Rússia. Se a Rússia não chegar a um acordo que agrade a Trump, ele vai enviar mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Para onde estamos indo na Ucrânia? Where are we heading in Ukraine? Bem, como já disse antes, os Tomahawks, a menos que tenham ogivas nucleares, não representam exatamente um grande reforço para a capacidade de combate da Ucrânia. Dito isso, acho que estamos diante de uma situação que eu resumiria em algo que pode soar como uma observação puramente tática, talvez até um pouco leviana. De onde eles vão tirar energia para fazer qualquer uma dessas coisas? É preciso energia para isso, energia elétrica, energia em geral. A Rússia está destruindo completamente o sistema de energia da Ucrânia. Eu diria que se continuar no ritmo das últimas semanas, lembre-se, o terreno está se tornando inóspito para a guerra de blindados, ou pelo menos o movimento está muito lento
porque está ficando realmente lamacento. Very slow because it's getting really muddy. They got a term for it. I can't remember it now, but it's Eles têm um termo para isso, não consigo me lembrar agora, mas é algo realmente ruim para a guerra mecanizada. Então eles tiveram que desacelerar e avançar com dificuldade, mas estão fazendo isso de uma forma muito experiente e bem estudada. E provavelmente ninguém conhece isso pela história tão bem quanto os russos. A história recente deles lhes ensinou muitas adaptações modernas. Então, o que eles estão fazendo agora, além de continuar destruindo as forças ucranianas, é destruir a infraestrutura deles, especialmente a infraestrutura de energia. Então, minha pergunta se torna muito tática. De onde você vai tirar energia para operar todo esse equipamento que está enviando para lá, Donald? where are you going to get the power to operate all this equipment you're sending over there, Donald? Because there isn't going to be any power. Porque não vai haver energia. Você vai usar baterias? Ah, como você usa baterias para Tomahawks? Certo, como você usa, sabe, baterias para muitas dessas coisas? Agora, talvez tenham inventado algumas baterias realmente potentes nos últimos anos, e eu não esteja ciente, mas acho que eles vão ter problemas, porque não vai haver energia. As luzes estão se apagando na Ucrânia, General Kellogg, e as luzes estão sendo apagadas por aquele tigre de papel sobre o qual você vem falando com Trump. Todos eles. E as luzes vão se acender em Odessa quando a Rússia tomar o último pôr restante na margem norte do Mar Negro, Mantin. On the northern rim of the Black Sea, you stupid general. Seu general estúpido. Desculpe. Simplesmente não vai acontecer de revertermos a situação na Ucrânia. Talvez com uma arma nuclear. E aí estaríamos realmente indo para o tudo ou nada, não é? Então temos esse potencial em ambos os extremos do espectro. Eu nem falei sobre a disposição de Bibi em usar uma arma nuclear contra o Irã e a aprovação de Trump para que ele o fizesse. Porque não há dúvida na minha mente, se Bibi se encontrar em circunstâncias existenciais e Trump estiver um tanto relutante em comprometer totalmente os Estados Unidos, como deveria estar, por excelência, com essa guerra, e Bibi disser, bem, eu salvo sua pele, usarei uma arma nuclear, Trump aceitaria. E então, é claro, negaria tudo completamente depois. É com isso que estamos lidando, Nima. Não estamos lidando necessariamente com pessoas sãs. Estamos lidando com cretinos famintos por dinheiro. We're dealing with money-hungry cretins. And that's what the empire has today. That's what we're led by. E é isso que o Império tem hoje. É isso que nos lidera. Pense no Império Romano do Ocidente. Pense em Calígula. Pense em Nero. Eles foram líderes melhores do que os que temos no Império Americano hoje. Não posso enfatizar isso o suficiente. Esse é um homem que está cogitando usar as Forças Armadas dos Estados Unidos, tanto na reserva quanto na ativa, para atacar seus inimigos políticos em suas cidades-fortaleza dentro do país, provocando, assim, uma insurreição nessas cidades. E ele vai conseguir isso no South Side de Chicago, se não tomar cuidado. Há mais armas lá do que em um arsenal militar. Assim, ele pode invocar a lei de insurreição e tomar medidas reais para garantir que as eleições de meio de mandato sejam favoráveis aos republicanos e confirmar seu comentário anterior. Lembrem-se, vocês não precisam mais votar depois desta vez. Estaremos lá e Donald terá nos liderado. We'll be there, and Donald will have led us. Com a ajuda Bibi. With Bibi's help. Com a ajuda do Bibi. Sempre com a ajuda do Bibi. Precisa que alguém seja assassinado, senhor presidente. Nós cuidamos disso para o senhor. Take care of it for you. Larry, something so strange, or maybe it's not. Larry, algo muito estranho. Ou talvez nem tão estranho assim, quando se pensa bem. Está acontecendo nos Estados Unidos, em Israel e na Europa. A China está saindo dos bastidores e indo para o centro das atenções como um dos alvos deles. O que aconteceu? Bibi veio a público e disse que o que o Irã está fazendo é por causa da China, que a China está por trás de todos os ataques e da estratégia, que as políticas do Irã na região são apoiadas pela China. Então, o alvo seria a China. O principal inimigo seria a China. Se você quiser ir mais fundo, veja o caso de Charlie Kirk e Laura Loomer, uma das defensoras de Israel, uma influenciadora pró-Israel no X, que veio a público e conectou o caso de Charlie Kirk à China.
É quase inacreditável quando se olha para isso. Como Charlie Kirk poderia estar ligado à China, ao assassinato de Charlie Kirk? E então você vê o secretário-geral da OTAN vindo a público e dizendo que a China pode forçar, ou vai forçar, a Rússia a atacar a OTAN. Aqui está o que o secretário-geral da OTAN disse. Here is what the NATO Secretary General said. Que a China forçará o parceiro júnior nessa relação, a Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, a agir contra a OTAN aqui para nos manter ocupados. Por todas essas razões, precisamos garantir que trabalhemos o mais estreitamente possível. E então, sobre as ameaças híbridas, isso é, claro, uma grande preocupação e estamos trabalhando nisso. Nima, isso coincide com algo que eu estava lendo às 3 da manhã de hoje. Fiquei meio surpreso com aquilo. Era um artigo muito bem escrito. Depois vi parte disso em vídeo, no YouTube. Estamos afirmando agora, e esse homem também estava, não lembro quem ele era, ou de qual agência vinha, talvez do FBI. Ele era muito articulado. Ele estava em uma cidade da Nova Inglaterra, pelo que me lembro, uma cidade de porte médio, não muito grande. Ele estava relatando como a China havia infiltrado todos os aspectos da rede elétrica deles. A China poderia, a qualquer momento, assumir o controle total do sistema de distribuição de energia naquele complexo. Insinuando, é claro, que estavam fazendo isso em todo o país e que a qualquer momento que quisessem, poderiam fazê-lo simplesmente usando IA e mecanismos de ataque à infraestrutura assistidos por IA. E acredite em mim, eu já estive nessa situação. Depois do 11 de setembro, fizemos uma análise de quão vulneráveis somos a esse tipo de coisa. Alimentos, finanças, eletricidade, todas essas infraestruturas são muito vulneráveis. E a insinuação era de que isso estava acontecendo em todo o país. A primeira coisa que pensei foi, quem está fazendo isso? É realmente a China? Ou são os Estados Unidos tentando dizer que é a China? Essa foi minha primeira indicação, com o Bruta também. Eles estão brincando fogo por stepenhas aqui, e fazendo isso por motivos ocultos que você e eu, vocês de um enchante. E o que eles estão efetivamente fazendo é colocar a economia número 1 do mundo, a principal base industrial de defesa e informação, e a marinha número 1 do mundo, de qualquer ponto de vista. Embora eles não gostem de se gabar disso. Em um grande conflito com o Império. É isso que estão fazendo. Mesmo quando não querem fazer isso. Eles não querem fazer isso. Estão extremamente relutantes em fazê-lo, simplesmente porque sua liderança julga que está vencendo. Está vencendo de forma pacífica, e uma guerra perturbaria essa vitória. Talvez até a encerrasse. Porque eles sabem muito bem que usaremos armas nucleares quando eles nos derrotarem convencionalmente nas primeiras incursões dessa guerra. Eles sabem disso. Eles não são estúpidos. Na verdade, eles são muito mais inteligentes do que nós. É lamentável. E eu diria o mesmo sobre o Putin. Não me importo com a forma como eles governam seu povo. Não dou a mínima. Estou preocupado com o meu povo, com o meu país. E a liderança que temos agora está nos levando diretamente a um confronto com a principal economia do mundo, aliada à Rússia, potencialmente aliada à Índia e à maior parte do restante do mundo. E vai me importar em forward receita para a própria destruição? Pode estar por sim. Pode apostar. E eu acho que muito disso está sendo gerado pelos generais Kellogg's, pelos malucos da Laura Loomer, pelos David Petraeus, as pessoas da comunidade de inteligência que estão do lado do Trump, por assim dizer. Está sendo gerado por pessoas como Mark Rutte. Eu não sei se esse homem é tão estúpido, ele é tão estúpido, ou se é cúmplice ou apenas está lendo o roteiro dele, mas é isso que estamos fazendo. E deixe-me apenas acrescentar uma coisa. Se a China estivesse fazendo o que estamos insinuando que eles estão fazendo, apenas 50% disso,
Por que seria uma ameaça tão grande se nós fizemos o que dissemos que estávamos fazendo e gastamos centenas, não dezenas, centenas de bilhões de dólares desde o pós-11 de setembro, protegendo nossa infraestrutura? Post 9/11, protecting our infrastructure. Why would we be so damned concerned about? Por que deveríamos estar tão condenadamente preocupados com essa coisinha acontecendo lá na Nova Inglaterra? Mesmo que seja verdade que a China esteja fazendo isso, se temos feito o nosso dever de casa. Então somos culpados de qualquer forma, seja por inventar inimigos de que não precisamos, seja porque eles realmente estão fazendo algumas dessas coisas e estamos vulneráveis. Somos culpados dos dois jeitos. Então tudo o que posso fazer é dar de ombros e perguntar onde esteve a liderança do Império nos últimos 30 anos, além de estar de folga, enchendo os bolsos de dinheiro para os seus 0,001%, incluindo os contratantes de defesa, e não fazendo mais nada pelo povo americano. Ponto final. Fomos abandonados pela nossa liderança, em outras palavras. Muito obrigado, Larry Sisti, estar conosco. Hell of a show today, Nima. E que programa hoje, Nima? Tudo isso está ficando, sabe, como já disse antes, odeio que isso esteja acontecendo no fim da minha vida. Ver meu país se deteriorar, desmoronar, virar um estado criminoso bem diante dos meus olhos, não é um momento feliz. Aliás, é um grande prazer conversar comigo. De volta às nossas camisas, aloha. Sabe, não há tantos assuntos assim, mas é bom conversar com você. Someone from Oahu who is Alguém de Oahu, uma das poucas verdadeiras nativas havaianas não Haole, era uma grande amiga da minha esposa. Ela me ligou outro dia. O marido dela havia acabado de falecer e estava me oferecendo um pêsame tardio pela morte da minha esposa. Ela disse, sinto muito por termos nos tornado um estado. Eu perguntei, isso é do seu ponto de vista nativo? Ela respondeu, claro, mas também é do meu ponto de vista. Fico triste por ser cidadã. Eu disse, entendo o que você quer dizer. Entendo a sua mensagem. I take your point. I take your message. Até logo, Larry. Sé. Bye-bye. Bye-bye. Tchau.